Se você é adventista do sétimo dia, precisa urgentemente saber. Os escritos de Ellen White estão recebendo um grave ataque. Não podemos cruzar os braços. Temos que nos posicionar imediatamente. Neste vídeo você compreenderá por que os escritos da Sra. White são tão importantes para os adventistas do sétimo dia e o que está ocorrendo em nosso meio para tentar invalidá-los. É uma armadilha na qual muitos estão caindo. Portanto, todo cuidado é pouco. Para nós adventistas do sétimo dia, os escritos de Ellen White são absolutamente essenciais. Veja bem, Ellen White não foi apenas uma líder da nossa igreja, ela foi uma mensageira inspirada por Deus, alguém que teve visões e revelações divinas para nos guiar em nossa jornada espiritual. Os escritos dela, para nós, não são apenas livros, são como luzes que iluminam o caminho da nossa fé. Eles nos ajudam a compreender melhor as Escrituras Sagradas, oferecendo insights valiosos sobre como viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo. Além disso, os escritos de Ellen White abordam questões que são extremamente importantes para nós, como saúde, educação, família e comunidade. Suas palavras nos orientam em como cuidar do nosso corpo, mente e espírito de uma maneira que honre a Deus. E não podemos esquecer que os escritos dela também falam sobre profecias e eventos dos últimos dias. Para nós, isso é de suma importância, porque acreditamos que estamos vivendo em um momento crucial da história, e os escritos de Ellen White nos ajudam a entender melhor o que está por vir e a nos preparar para isso. Acima de tudo, os escritos de Ellen White nos conectam com nossa história e identidade como adventistas do sétimo dia. Eles nos lembram dos princípios pelos quais nossa igreja foi fundada e nos inspiram a permanecer fiéis a esses princípios, mesmo em tempos difíceis. Diante do aumento dos ataques aos escritos de Ellen White, surge uma pergunta crucial: por que isso está acontecendo agora? Será que há motivos ocultos por trás disso tudo? Será que há algo nas mensagens de Ellen White que incomoda aqueles que estão tentando minar sua influência? Fique muito atento, pois a partir de agora, vou compartilhar com você algumas informações importantes que ajudarão a esclarecer essa situação. Vamos explorar juntos por que esses ataques estão ocorrendo e como podemos responder a eles com sabedoria e fé. Portanto, não perca nenhum detalhe, porque o que vou compartilhar pode transformar a maneira como você enxerga os escritos de Ellen White e sua importância para os adventistas do sétimo dia. Estou ansioso para compartilhar isso com você. E creia, você irá se surpreender ao saber de onde estão vindo os ataques mais perigosos. Na Europa, tem surgido uma crescente tendência de rejeição dos escritos de Ellen White, especialmente em círculos acadêmicos e intelectuais dentro da própria comunidade adventista. Essa rejeição muitas vezes está enraizada em críticas que questionam a autenticidade e a relevância dos escritos dela para os adventistas contemporâneos. O que é ainda mais preocupante é que essa tendência está se fortalecendo em instituições adventistas de ensino superior e entre alguns líderes denominacionais na região. Isso levanta a questão sobre o quanto a influência cultural e intelectual da Europa está moldando a forma como os adventistas veem os escritos de Ellen White. Alguns argumentam que os escritos de Ellen White são produtos de seu tempo e contexto cultural e, portanto, não são tão aplicáveis ou inspirados como costumavam ser considerados. Outros levantam questões sobre a autoridade dos escritos dela em relação à Bíblia, sugerindo que eles não devem ser considerados como infalíveis ou tão essenciais para a fé adventista. Essas críticas podem gerar dúvidas e inseguranças entre os adventistas, especialmente aqueles que foram ensinados a valorizar os escritos de Ellen White como uma fonte importante de orientação espiritual. O que acontecerá se a rejeição desses escritos continuar a se espalhar? Como isso afetará a coesão e a identidade da Igreja Adventista na Europa e em todo o mundo? É crucial enfrentarmos esses desafios de frente e buscarmos respostas baseadas na fé e no discernimento espiritual. Vamos explorar juntos como podemos responder a essas críticas de maneira fundamentada e confiante, reafirmando a importância dos escritos de Ellen White para a nossa fé e prática adventista. O maior desafio enfrentado pelos escritos de Ellen G. White é frequentemente associado à sua autoridade e relevância.
Muitas vezes, críticos argumentam que seus escritos são simplesmente conselhos pessoais, desprovidos de qualquer autoridade divina ou inspiração sobrenatural. Esta é uma questão complexa que tem gerado debate e controvérsia ao longo dos anos. Essa linha de crítica tende a minimizar a influência e a importância dos escritos de Ellen White, sugerindo que eles são apenas reflexões pessoais ou conselhos práticos sem uma base divina sólida. No entanto, para muitos estudiosos de Ellen White, seus escritos são considerados inspirados e de autoridade divina, oferecendo orientação espiritual e conselhos práticos para os crentes. Vou te dar um exemplo: conselho sobre regime alimentar. Algum dia Ellen White escreveu e intitulou esse livro: Não, meu amigo, o livro é constituído de artigos de saúde escritos por ela e jamais ela disse que são meros conselhos. Isso é diminuir a inspiração. Te pergunto, ao chegar no templo certa ocasião Jesus abriu o livro de Isaías e o leu. Na realidade o cânon sagrado que forma a Bíblia ainda não existia. Isso diminui a autoridade e inspiração do profeta? É claro que não. Você crê ou não que o Espírito que inspirou a profetisa foi mesmo que inspirou Isaías? Quer ver? Ao criar o homem, qual alimentação Deus proveu para ele? Todo fruto que dá semente, certo? Após o pecado, o que ele acrescentou? A erva verde do campo, as verduras. Após o dilúvio, a situação fez com que ele acrescentasse a carne dos animais limpos. No deserto deu o maná e em Levítico 11 concedeu novamente o alimento cárneo. E para a igreja do tempo final? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. A Ciência do Bom Viver, página 296. Essa é a alimentação concedida à Igreja de Deus nos tempos finais. Não é um mero conselho. A desobediência tem levado a Igreja ao estado de mornidão que está hoje. É como criar uma criança sem regras, apenas com conselhos. Filho, te aconselho a não comer salgadinhos e refrigerantes, mas você segue se quiser. Te aconselho a vestir roupas decentes, mas use o que lhe agrada. Não havendo profecia o povo se corrompe. Provérbios 28, 18. Portanto, a rejeição do espírito de profecia é o que está causando a queda espiritual e mundanidade da igreja. Não mergulhe nessa onda.